E começamos mais uma vez aquele papo agradável que você já sabe, falando de esporte. E a gente tem hoje, mais uma vez, como sempre, aliás, né? Que você fica ligado, você pode, olha, esporte N1 você já sabe, né? É aqui mesmo conosco. E a gente sempre está trazendo os amigos, aqueles que tem alguma coisa, tem um envolvimento com o esporte, né? E a gente aproveita a oportunidade, explora-os aqui também para falar, para ajudar a gente nesse papo agradável falando de esporte. Eu vou começar hoje apresentando alguém que, olha, sem dúvida nenhuma, foi campeoníssimo de natação. E naquele tempo revolucionou Manaus. Aliás, a história da natação de Manaus tem muitos capítulos interessantes a serem contados. E hoje eu aproveito para trazer nada mais, nada menos do que a presidente da Federação Amazonense de Natação, Cláudia Nobre. É um prazer conversar com você, é um prazer a gente conseguir trazê-la aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite e vamos começar nadando, falando de natação. É um prazer estar aqui com você, é uma grande satisfação nós virmos aqui para conversar sobre natação, que é esse esporte que eu amo. E eu sei não só do seu envolvimento, mas das suas conquistas. Aos poucos a gente vai desenrolando, vai falando muito sobre isso. E o outro que está aqui conosco hoje também não é muito conhecido, mas você vai terminar conhecendo, né? Já deve ter ouvido falar de leve, assim, sobre esse rapaz, sobre esta lenda. Arnaldo, como é que você está, Arnaldo? Está tudo bem com você? É um prazer, muito obrigado, viu? Por aceitar o convite e estar aqui conosco para a gente conversar. Olha, na verdade, nunca ninguém me apresentou com esse empenho, né? E nem a propósito eu vinha no meu carro para cá, e aí estava tocando uma música e eu anotei. A velhice se torna fecunda quando a pessoa idosa pode expressar aquilo que resta nela. E é assim que eu começo. Interessante. Olha, você já viu a apresentação, e olha, norte1.com.br. Você não pode esquecer de maneira nenhuma. Mas, Cláudia, fale para a gente logo nesse início aí, como é que está a natação, o que vem ocorrendo, quais as revelações e os objetivos hoje da natação em termos de Brasil também. Ótimo. Então, a natação do Amazonas, ela está nesse momento em uma grande evolução. É isso que nós temos, essa percepção. Antes da pandemia, não é, a natação do Amazonas, ela estava com alguns clubes. Depois da pandemia, quando nós assumimos a presidência da natação, da Federação de Natação, a nossa proposta foi massificar esse esporte. A sensação que nós tínhamos é que ele estava assim engessado. E a nossa proposta foi massificar. O que é isso? Convidar novos clubes, não é? Ir nas escolas, e no interior do Amazonas, quantas e quantas crianças não devem ter aí nesse interior do Amazonas bons, não é? Então, nós pensamos dentro desse contexto, né? Então, essa é uma das nossas propostas, né, da federação, a massificação do esporte. E o que nós já observamos? Que com isso, realmente, nós tínhamos, por exemplo, a Aquática Nobre, que já vinha sem estar em competições oficiais há alguns anos. Conversamos com o diretor-presidente da Aquática Nobre e ele aceitou essa proposta de voltar para a natação do Amazonas, de retornar. Hoje, a Aquática Nobre, ele colocou mais de 122 crianças nessa competição que eu tive agora no final de semana, né? Então, nós fizemos também com isso abrir para os aspirantes, para que as crianças, né, que estão iniciando fizessem as primeiras competições. Abrimos... Doutora, com licença, me desculpe, que o Estatuto do Idoso sempre permite que a gente tenha prioridade quando quer. Permite, claro, sem dúvida. Ela falou, a secretária falou, a presidente falou em criança. Gente, esta criança, com 12 anos, que vos fala agora, foi a rainha, foi a recordista da natação.
e levou para nós da Amazônia, para o Brasil inteiro, né, o seu valor. E agora aqui fala, né, com essa humildade das crianças que devem estar juntas. Isso é muito importante. Olha, parabéns. Obrigada, Né? Eu tenho a Arnaldo. impressão que aquele senhor chamado Orleans deve estar feliz da vida. Ah, o papai está muito feliz, muito feliz. E muito obrigada. Não, Arnaldo. desculpa, Mas que não era minha disso. vez, não. Nós estamos aqui para conversar. Mas pra eu bater papo. estou amparado pelo Estatuto do Não, Idoso, hein? exatamente. Idoso. E eu quero lembrar que a Hiperesporte, que está nos prestigiando, está aqui. Você tem alguns produtos, apenas são poucos aqui, mas você vai no Hiperesporte e você vai encontrar uma gama de produtos de altíssima qualidade e com preço competitivo. Eu falei Hiperesporte. Agora, falando ainda de natação, eu me lembro muito bem que esse menino, esse garoto que está aqui conosco, quando esteve na Vila Olímpica também, ele tinha o maior cuidado com a piscina, com tudo. Antes da gente falar de outras modalidades, Arnaldo, e aí, aquele tempo que você tinha aquele cuidado todo com a piscina na Vila Olímpica para a garotada que estava iniciando também, que hoje a Cláudia é a grande responsável pela federação e está agregando não só valores, mas clube também para vir. Mas Vai. quando você fala isso, nós não podemos deixar de falar de um nome que chama-se Cláudio. Isso. Cláudio Nobre. Esse verdadeiramente Ele é um apaixonado. era aquele que fazia acontecer. Porque uma coisa é a gente ser autodidata. A outra é ser um técnico científico que entende o que pode e deve ser feito. Né? Porque a minha luta, a minha grande mágoa, eu estou falando de luta e mágoa por não poder realizar tudo aquilo que os técnicos, que os cientistas deveriam fazer para a nossa juventude. Eu estou dando a Deus, mas eu tenho certeza absoluta de que essa luta tem que continuar. E senhor governador, senhor secretário, presidente da federação, o que for, a presidente da federação agora é ela, né? Então, Exatamente. por favor. Tá aqui, eu estou aqui para ajudar. Por favor, né? por favor, não deixe as crianças desamparadas. Não, de jeito nenhum. Então, veja, é esse papo descontraído, levado, aí você sabe que é a maneira da gente fazer o pod. O podcast é assim, é descontraído. Arnaldo, eu vou tocar num assunto muito delicado agora, que tem me deixado muito preocupado, que tem um envolvimento grande já em termos de Brasil. É o que está acontecendo hoje no Brasil, e eu espero que isso não migre para a natação. E, por enquanto, tristemente está no futebol. Nós temos hoje alguns sites de aposta que são oficializados e que não tem nenhum problema. Mas, andando paralelo a eles, existe um efeito danoso de elementos mal intencionados que estão envolvidos ali dentro, migrando para uma aposta clandestina, criminosa, que é quando você suborna alguém. Nós já temos alguns elementos presos em Goiás, já temos suficiente dados de que Manaus também já tem esse problema e que a CBF já saiu em busca, já criou um departamento, já está com uma empresa para buscar, para prender, para extirpar esses maus elementos do meio do futebol, que é tão bonito. Como é que você está vendo e acompanhando esses fatos, Arnaldo? Você agora deu um passo de profundidade, né? Eu matei no peito e já chutei lá para as arquibancadas. Honestamente. Gente, eu não sabia que aos 84 anos, vivendo o esporte, sobretudo o futebol, pudesse encontrar jovens envolvidos em cima de uma coisa que não dá para compreender. Né? A gente tem a obrigação
né, de servir a juventude, né, de encaminhar. Eu aprendi que a imprensa deve ter 3 qualidades: a ética, o respeito e, acima de tudo, a imparcialidade. Quando eu falo de imparcialidade, é que eu vejo muita gente passando, né, ter a comunicação, porque hoje a comunicação saiu do rádio, da televisão, e hoje envolve o mundo todo, se aproveitando da oportunidade, né, para incentivar cada vez mais, né, essa angustiosa atitude que, no meu entendimento, deviam ser todos colocados. Não dá, a cadeia não dá. Não dá. Não, é muito triste. Você já ouviu, né, Cláudio? Você já tomou conhecimento também. Eu acho que o Cláudio Nobre deve estar muito preocupado também com isso, porque nós já tivemos uma equipe banida aqui em Manaus por suspeita de que aconteceu dentro da equipe. Eu estou, inclusive, vendo se eu consigo trazer, porque o presidente disse que ele não tinha conhecimento, que ele não sabe nada disso, e acredito que sim, porque o envolvimento foi com o jogador. Então, a gente espera, eu torço, acredito muito, que essa parte danosa, mesquinha, horrível, que estão tentando invadir o futebol, seja banido, seja tirado. O mesmo espero que não venha a ocorrer também, que não migre também para a natação. Com certeza. É o que a gente espera, né? Com certeza que se espera, né? Exato. E o esporte é lindo, o esporte é ética, né? O esporte é pode fazer saúde, o isso, esporte é né? tudo de maravilhoso. Então, realmente, isso precisa, como você colocou, ser banido, não é? Para que isso não venha para frente e que não venha migrar também para os outros esportes. Cláudia, eu lhe pergunto agora, já tem alguns nomes assim se destacando em várias faixas etárias da natação amazonense hoje? Temos. Hoje a natação do Amazonas, eu estou assim muito feliz. Hoje nós temos, esse ano nós vamos ter campeonatos brasileiros muito importantes, onde nós teremos algumas representantes, eu posso até dizer o nome das meninas, porque elas já estão, inclusive, ranqueadas em primeiro lugar no ranking brasileiro. Isso é ótimo. Então, é uma bom, promessa, né, de natação, claro. É uma promessa dentro Dê da o natação nome do delas, porque Amazonas, isso é para campeã importante, brasileira, né? que é a Adriele Marcela, né, que hoje a Adriele está nadando lá na Aquática Nobre, e a Pietra Menezes também. Pietra é filha da Luciana Oliveira, que já foi campeã brasileira, foi bicampeã brasileira, a mãe dela. Foi bicampeã. Bicampeã brasileira, aí a Luciana Oliveira, ela está acompanhando a filha, né? Inclusive, ela vai estar viajando agora no final de abril para o Leônidas Marques, que vai ser lá no Maranhão. Então, assim, nós temos o Caio Arcos também, que é um menino que vem se destacando também, pegou ano passado, né, a seleção brasileira pela Gimnasíade. Então, são nomes, né, e como temos outros também que estão subindo, que estão se destacando dentro das suas categorias, não só como aspirantes, né? Como aspirantes, conforme eu falei para vocês, nós são aquelas crianças que ainda não graduaram, né, e eles estão nadando na categoria de baixo, mas também você olha e você vê crianças nadando muito bem, estão treinando muito bem. Então, assim, é a promessa da nossa natação. Por isso, quando nós entramos para isso, para incentivar não somente a base, que são os aspirantes, os estreantes, que, por exemplo, hoje, o Princesa de Manacapuru já está federado na Federação de Natação, ou seja, muito bom. Nós já vamos fazer uma competição agora no meio do ano, eu vou lá para Manacapuru fazer essa competição, né, e com apoio lá do Princesa, né, então, vieram até Manaus, estão vindo para as competições aqui em Manaus, então Desculpe, são crianças que estão aparecendo, né?
Lá em Manacapuru tem piscina semiolímpica de 25. É semiolímpica? Isso, de 25 metros. 25 metros, não é isso, 50, de 25, né? Interessante. Em breve, Cláudia, eu quero trazer alguns atletas de natação aqui ótimo. também. Eu tenho falado, eu tenho dito aqui, esse programa é muito eclético, né? A gente já falou aqui de tênis de mesa, eu quero falar de tênis de quadra, eu quero falar de jiu-jitsu, de judô, e de futebol sempre a gente vai falar, né? Porque no Brasil dizem que o primeiro presente que o menino recebe, e hoje as meninas também, né? É uma bola. Então, mas tu também não esquece da isso. natação. Na natação também, né? Hoje, natação. o envolvimento é muito grande, né? A natação, então, assim, nós temos, assim, até são porque promessas. tem o waterpolo, né? Temos, gente, nós temos, porque assim, a Federação O waterpolo Amazonense... é a bola Isso, e a a Federação água. Amazonense de Natação, vocês sabem, eu tomo conta dos esportes aquáticos, né? Pois é. Que envolve polo aquático, né? Quer dizer Envolve que nós podemos as águas cobrar isso abertas. da senhora? Sim, você pode cobrar de mim. Chaga, desculpa. Você pode cobrar de Isso a mim. gente tem que falar, né? Isso é descontraído, à vontade. Tá bom. E falando em polo aquático, viu? Deixa eu falar, porque os meninos falam. A Cláudia só fala de natação, porque ela Tá vendo? pare com isso. Porque eu sou representante do Né? Eu polo sou aquático. representante. Mas deixa eu te falar, Arnaldo. Hoje, o técnico de polo aquático, né, é o meu esposo. Ele foi nadador também, né? Meus filhos foram nadadores e agora já jogam polo aquático. Os que deixaram de nadar migraram para o polo aquático. E você acredita que ano passado nós fizemos um trabalho bonito? Nós trabalhamos com os meninos na Vila Olímpica, consegui a piscina da Vila Olímpica, que a piscina estava fechada já fazia tempo, vocês lembram disso, né? E nós conseguimos, através do Jorge Elias, que é o diretor, presidente da FAA, conseguimos fazer a inauguração daquela piscina. E por que isso? Porque a minha preocupação era os meus atletas do polo aquático treinarem uma piscina funda, porque os meninos não tinham aqui. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? 9 anos, Chagas, que eles não eram campeões e foram campeões do Norte e Nordeste, classificados para a Liga Nacional. Maravilha. Gente, então assim, foi uma festa. Foi uma festa para todos nós. Então, assim, o polo aquático eu não posso esquecer nunca, porque dentro da minha casa o técnico me cobra. Você está entendendo? E o polo aquático está diretamente ligado à sua federação também. Está ligado. Porque faz parte. Esportes aquáticos. Separar uma coisa da outra. Não posso. Arnaldo, eu vou sair só um pouquinho para fazer uma pergunta. Não sei se você conhece, você já teve algum envolvimento com isso. Quem vai ser o técnico da seleção, Arnaldo? De que seleção? Essa é ótima. A seleção brasileira? Sim, claro. Pois, me entendes? Né? Que é muito importante hoje você saber, né, conduzir-se na direção daqueles que hoje estão na liderança do nosso futebol, seja em Manaus, seja pelo Brasil afora. E hoje, um campeão de todas as modalidades, de todas as competições que tem participado, tem ganho. Sabe quem é ele? Eu imagino. Técnico do Palmeiras. Do Palmeiras. Pois. Pois. Olha, eu também acho, veja, hoje existe uma quase unanimidade dentro da CBF de que o italiano deveria ser o técnico do Brasil, né? O Carlos Ancelotti. O Carlos Ancelotti ainda não disse que sim, não disse que não. Estão ali aguardando, porque o Brasil efetivamente só participará de competições oficiais a partir de setembro, eliminatória. Até lá, eles estão aguardando. Eu aproveito a oportunidade e pergunto à Cláudia, qual é o seu time de preferência? Seria o Fast Club? Claro. Eu sou fastiana desde pequenininha. Que nasceu, né? Eu acompanhei aquela obra ali do Fast, ali, do Bolevar. Meu pai me levava, então eu lembro, tenho fotos ali com meu pai, né? Eu garotinha. Sim, mas tem... E eu adoro eu posso Fast. dar um testemunho? Diga. Melhor? Porque tinha um cidadão que tinha umas pernas um pouco compridas, assim, alto, elegante, né? Que jogava no meio do campo do Fast Club. E eu sempre achava que ele, como defensor, era razoável. Mas como construtor de ataque, né, era ótimo.
O papai? Chamava-se Orleans. Eu sabia que ia chegar. Transmiti muito. Olha, Né? que No Parque lindo, Amazonense. Papai recebeu uma homenagem agora lá pelo... É chato ser velho, né? Pelo presidente de futebol, né, da federação daqui, o Rosenha, o deputado Rosenha. Papai chorou, foi muito emocionante. Poxa, que A bom. sala da presidência Ainda se bem que o chama... coração dele está bom, né? A sala da presidência se chama Orleans de Nobre, então Que nós bom, né? fomos, ele ficou muito emocionado, sabe? Eu fiz essa pergunta à Cláudia, porque eu sei de todo o envolvimento familiar com o Fast Club. Entende? E não poderia ser diferente, né? Então, e eu já digo a vocês, prometo a vocês, que no próximo programa, né, eu já até antecipo, nós teremos aqui o Cláudio Nobre, que é irmão dela e que hoje é o diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol, e um técnico português que hoje cuida do 3B feminino. Já está tudo certo, eles estarão aqui conosco discutindo também descontraídamente sobre isso. Pois. Estamos aqui à disposição. Pois, até aprendi. Esse linguajar carregado, dominando no Brasil. E olha, eu acho até, Arnaldo, que ele vai conquistar muito mais, porque eu classifico da seguinte maneira, as 3 melhores equipes do Brasil por elenco que tem. Primeiro, o Flamengo. Tem um Eu melhor sou elenco. flamenguista. Tem o melhor elenco do Flamengo, do Brasil, eu digo isso, eu sou vascaíno, mas eu sou exatamente, quando se trata de divulgar, quando se trata de falar, eu sou isento e digo, o Flamengo tem o melhor elenco. Segundo, o Palmeiras, que tem um jovem, excelente treinador, que é o Abel, né? Muito bom treinador, tem conquistado tudo. E em terceiro lugar, o Atlético Mineiro. Não quer dizer que vai ganhar tudo, mas que são os melhores elencos do Brasil, no momento, não há dúvida quanto a isso. Né? E aí a gente acha, acredita, o Campeonato Brasileiro está às vésperas de começar aí, acha que essas 3 equipes serão favoritas. Não pode deixar, ele me olhou assim para ver se eu tinha esquecido. O Fluminense tem, na minha opinião, dos técnicos brasileiros, o melhor, e pode ser campeão carioca. Olha aí ele. Sou tricolor de coração. Estou sabendo disso, ele é tricolor de coração. E o Fluminense hoje tem um bom elenco, não tenha dúvida, tem um bom treinador e tem uma maneira de jogar que eu gosto. Né? A postura técnica, tática do Fluminense, eu gosto. E por ser uma equipe que hoje tem um técnico que vem trabalhando há mais tempo, né, até do que o português que dirige o Flamengo, eu acho que o Fluminense tem tudo para ser o campeão, Arnaldo. O Fluminense, acho que já cumpriu a parte dele. Né? Já cumpriu. Já. As arrecadações podem triplicar se o Fluminense deixar que aqueles que são superiores na massa popular, né, Queiro? Vamos ganhar o campeonato carioca e deixamos os outros para os outros. Para os outros. Para os outros. Olha, o Hiperesporte, você já sabe, a gente está mostrando, está falando aqui, que você não pode deixar de fazer uma visita. Aproveite, passe no Hiperesporte. Qualquer modalidade esportiva, ele tem o equipamento para lhe atender. E o que é mais importante, com um atendimento muito bom e um preço altamente competitivo. Então, Hiperesporte é o nome que você... São várias lojas do Hiperesporte espalhadas por Manaus que você poderá visitar o momento e a hora que você desejar. Cláudia, imediatamente próximo aqui, tem uma competição nacional em que o Amazonas seja envolvido agora? Tem sim. Isso daí foi uma conquista aqui para o nosso estado. Nós vamos estar sediando um campeonato brasileiro, o Troféu Brasil, e o Troféu Marcelinha Cunha, não é? Que vai ser a nível também internacional. Será no dia 14 e 15 de outubro, aqui na Praia da Ponta Negra. É a primeira vez que a Federação de Natação está trazendo essa competição para o nosso estado. Então, isso também era uma das minhas propostas, não é?
Porque eu vou estar trabalhando, nós vamos estar trabalhando com turismo, não é? Nós também vamos ter que fazer um trabalho de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, isso tudo a CBDA também se preocupa, não é? E é isso. E por que isso? Porque nós estamos precisando movimentar águas abertas aqui no nosso estado. Hoje nós temos poucos atletas nas águas abertas, então eu fiquei muito preocupada com isso, porque na minha época que eu nadava, quando eu fiz a travessia Almirante Tamandaré, fiz 3 vezes a travessia Almirante Tamandaré, você tinha aquela competição, não é? Você recebia nadadores de fora, você vinha desde o outro lado do rio competindo braçada por braçada, e tipo assim, você disputando o primeiro lugar. Eu lembro, e hoje eu não estou vendo mais isso aqui no Amazonas, você está entendendo? É 1 ou 2 nadadoras. Uma pena. Com uma imensidão desse rio, então isso tinham deixado de lado. Você está entendendo? Você tocou no assunto. A rústica natatória Tamandaré. Certo. Tem o seu envolvimento também? Agora vai ter. Agora vai ter. Agora vai ter, porque eles tinham, a federação, né, anterior, o presidente anterior, tinha entregue, não é, essa competição para o RNC, não é? Aí eu estou resgatando novamente, porque isso quem foi um dos fundadores, inclusive pelo Roberto Caminha, foi o Roberto Caminha que foi responsável, né, de fazer com que a Federação de Natação promovesse, né, essa competição oficial, né, Almirante Tamandaré. Então eu estou resgatando, estou trazendo essa competição para a federação. Ano passado nós não pudemos fazer porque foi na final ali da Copa, né, então nós não pude realizar. Mas esse ano é uma das nossas propostas também retornar com a Almirante Tamandaré. Nós já estamos, né, em trâmites de negociação lá com a Marinha. E é isso, então minha preocupação é essa, sabe? Eu quero muitos nadadores competindo não só aqui no Amazonas, mas eu quero que esses meninos também que migrem vão competir em outros estados, né? Porque já realmente eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, eu só tenho 1, 2 atletas. Antigamente eram 8, 10 atletas você disputando. Eu quase cheguei desmaiada aqui desse lado, que eu lembro que o Tanner me pegou. De tanta força que eu fiz, eu não sentia mais meus braços, não sentia mais minhas pernas. Vim, sabe, competindo, braçada por braçada, com outras meninas para eu poder conseguir entrar no pódio. Então é isso que eu quero. E nós fizemos ano passado, Chagas e Arnaldo, nós fizemos, e foi com isso que teve um despertar, não é, para a CBDA. Nós fizemos ano passado o troféu Gleides Bastos Nunes. Vocês lembram da Gleides? Uma grande atleta do Amazonas, não é, que fazia águas abertas. Eu era fã da Gleides. Eu era pequenininha, eu ia para lá assistir a Gleides. E aí eu resolvi homenageá-la. E nós fizemos. Foi linda a nossa competição. Eu consegui colocar mirim, crianças de 8, sabe, 9, 10 aninhos, 12, do Petis. As crianças nadaram, entraram nesse rio com tanta bravura. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero trabalhar essas crianças, fazer a base da Águas Abertas, para nós termos depois grandes nadadores dessa modalidade também. Então, assim, a nossa preocupação sempre essa, sabe? Motivar, massificar esse esporte. É essa a proposta da federação. Nós em breve teremos um atleta de natação do Amazonas, digamos assim, com um certo envolvimento para a Olimpíada, que esse ano será na França, né? Será na França. Então, deixa eu fazer essa colocação. Caio Arcos, que é esse menino que eu falei, esse atleta, né, há pouco, Caio Arcos, ele está nesse projeto já, tá? Mas assim, ele ainda vai precisar passar pelo brasileiro, pegar a seleção brasileira para depois vir a convocação. Você está entendendo? Então, assim, Caio, existe a possibilidade? Existe, né? Ele está sendo acompanhado agora por um projeto olímpico, tudo bem, né? Mas ele precisa, não é, integrar a seleção brasileira e depois ser convocado, tá? Olha, sem dúvida, a gente está chegando quase no ápice já, né? Tem um tempo ainda para a gente falar a respeito, mas eu queria que
dentro desse fechamento aí, você falasse para nós, imediatamente, as competições mais importantes que você irá realizar agora. Bem, agora nós vamos realizar, vai ser agora no mês de maio, 12, 13, 14 de maio, vai ser o campeonato estadual. Por quê? Porque vai possibilitar nós vermos quais são os atletas que vão pegar índice para ir para o Brasileiro de Inverno, que vai ser agora em junho, né? Então, esses meninos vão estar competindo, essa competição vai ser lá na Vila Olímpica, e aí nós vamos estar trabalhando essa garotada. Eu já tenho 2 meninas que já pegaram o índice, já estão com o índice, que é a Adriele Marcela e a Pietra. As meninas já estão ranqueadas, não é? Então, assim, a federação, ela tem obrigação de correr atrás de patrocínio para essas meninas, de correr atrás de passagem para essas meninas, porque elas vão estar nos representando. Arnaldo, ela está à sua disposição, Arnaldo. Não, eu acho que a gente tem a certeza, a convicção de que a natação está em boas mãos. Porque essa família, não vou dizer que nasceu dentro d'água, né? Mas, mas toma banho dentro da piscina. E antes de dormir, vai para a piscina. Vai para a piscina. Eu conheço essa família ao longo de muitos anos. E estou feliz. Estou feliz e com a certeza de que a natação vai ter outro impulso, né, de momentos que foram inusitados para nós do Amazonas. E especialmente aqueles que curtem, né? Não foi tão fácil, a gente sabe, mas eu tive a oportunidade de ouvir dos meus colegas de imprensa de São Paulo, né? Aí lá vem o Amazonas. Né? Isso é muito importante. Muito importante, né? Poxa, e assim, olha, eu quero agradecer muito esse encontro, essa oportunidade para eu estar aqui falando sobre natação, né? Hoje a natação do Amazonas tem 2 famílias apaixonadas frente à natação do Amazonas, que é a família Nobre, né? E a família Caminha. O Robertinho Caminha é meu vice-presidente. O Roberto Caminha é o seu vice-presidente? É meu vice-presidente, é uma pessoa assim, extraordinária, um apaixonado pela natação do Amazonas. Na época que eu nadava, ele era o presidente da federação, então ele tem contribuído muito, sabe? Quem não lembra do Caco? Meu amigo, não é? O Caco, nossa, me deu muito apoio, me incentivou muito, né, a nadar. Então, assim, a minha família, como você falou, né, nós amamos esse esporte. Todo mundo acha engraçado que diz assim, poxa, mas o teu pai foi jogador, como é que tu chegou até isso? Não é? Como é que a família Nobre veio chegar à natação? Não é? E aí, tudo começou comigo. Quando eu ia assim, eu ia me afogando naquele igarapé lá do Guanabara. E meu pai me colocou para nadar com o Tanner Versosa, que eu amo de paixão, que foi meu primeiro técnico, né? Um professor ético, maravilhoso. Mas tem um detalhe que, me perdoe, Orlando, se estiver me ouvindo, né? Mas quando ele entrava no chuveiro depois do jogo, o difícil era tirar ele de lá. Papai, pois é. E aí, gente, e engraçado, eu fui nadadora, né? E depois meus filhos começaram a nadar e competiram. E eu tenho a Isabelle, né? Que é a Isabelle Nobre, que foi campeã brasileira, já viajei dos Jogos Escolares Brasileiros em 2010. Desde 2010 que nós não temos um campeão brasileiro, viu, Chagas? Poxa. Desde 2010. Isabelle, viajei muito, ela pegou pela CBDE também, sabe? Pegou seleção, participou, ganhou Gimnasiade também, pegou seleção brasileira no CBDE. E eu acompanhei esse tempo todo a minha filha, né? Como ex-atleta e como mãe. Então, eu via todas as dificuldades que tinha o nosso esporte. E é isso que eu estou procurando fazer dentro da federação, diferente, sabe, Chagas, dentro das nossas dificuldades, o que nós passamos, não é? E é isso que eu quero... Que nós falaremos muito disso aqui. E esse podcast, esse Esporte N1, vai falar muito de natação, vai falar muito de vários esportes, e eu quero trazer os atletas aqui. Eu quero agradecer a sua presença, nós estamos chegando ao final do programa, né? Agradecer e quero que você acrescente mais alguma coisa aí que você deseja.
Ai, muito obrigada. Olha, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade, não é, de estarmos aqui falando sobre a natação. Eu estarei sempre à disposição. Quando você precisar chamar os nossos atletas, vai ser um prazer eu trazê-los aqui, né? E eu, se Deus quiser, esse ano nós vamos ter campeões brasileiras, elas estarão aqui com vocês, Poxa, que bom, né? se Deus quiser, tá? Então, muito obrigada mesmo. E também, gente, eu quero agradecer o Arnaldo Santos, essa pessoa maravilhosa, Opa, gente. obrigado. Ele me entrevistou quando eu tinha 12 anos, quando eu cheguei aqui, eu ouvi, eu fiquei muito feliz, não é? Quando eu fui à revelação dos Jogos Escolares, Pois então, é. imagina a minha, sabe, emoção de estar aqui frente a você, frente a você também, que eu sempre ouvi falar muito de você, Muito obrigado. viu, Charles, tá bom? Arnaldo Santos, irmão, amigo, camarada. Diga nesse finalzinho de programa, acrescente alguma coisa. Para ela? Pra todo Para mundo. onde você quiser. Ah, não, terminando o programa? Está Tá terminando. Ah, já está terminando o programa? Já tá terminando o programa. Poxa, eu pensei que agora que estava começando. A conversa tá tão boa, Tá né? tão boa, né? Pois é, e o tempo voa. Rapaz, desculpe, eu hoje pensei muito o que eu podia dizer no encerramento dessa jornada. O importante é viver com dignidade. O esporte me ensinou que a nossa maior virtude é, sem dúvida, a harmonia da alma, do corpo, do pensar, do agir e do ser. Só assim pode compreender que a verdadeira realidade, absoluta e eterna, está fora e acima de mim. Devemos lutar para que os nossos horizontes se devem situar para além daquilo que sonhamos e conseguimos alcançar. Obrigado. Olha, que lindo. Olha, muito obrigado a vocês. Olha, nós estaremos de volta, né? O Esporte N1, você já sabe, o programa encontronorte1.com.br. Você vai nos assistir, vai nos acompanhar. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Muito obrigado, presidente da Federação Amazonense de Natação, a Cláudia, o irmão camarada Arnaldo Santos. Muito obrigado por atender o nosso convite. Gente, um abraço a todos. Até o próximo programa.